Paz do Senhor, eu estava aqui lembrando de que eu comecei, a intenção era gravar um vídeo só. Deus estava me incomodando, que é um vídeo como Deus me sustentou e me sustenta na vida financeira, né? Eu pensei que seria só um vídeo, mas esse já é o quarto vídeo. E eu já cheguei à conclusão que, por mais que eu grave vídeo, de maneira nenhuma, eu vou conseguir falar do amor de Deus, não só sobre a minha vida, mas sobre a vida de todo mundo. Ontem, conversando com um amigo que também é cristão, eu disse para ele que ele falou: Márcia, aliás, é um dos poucos, ele falou: pastora, eu estou impressionado que em meio ao coronavírus, em meio à crise, meu comércio tem vendido bem. E ali eu lembrei já de outra coisa, como Deus me sustenta e tem me sustentado, né? Eu já falei do cartão do Bolsa Família, que foi uma época que estava muito difícil para mim. Hoje eu não tenho mais Bolsa Família, porque eu não existo no sistema do governo, não aparecia meu nome, a menina não sabia explicar, mas eu tinha o cartão veio a senha, mas quando a Stephanie sofreu o acidente, eu vi que Deus estava fechando aquela porta na minha vida, porque é uma porta que a gente tem que entender que é para quem precisa. E Deus, quando a Stephanie veio sofrer o acidente, eu já estava casando com o João, então já tinha uma pessoa me ajudando financeiramente, né? E Deus usou um profeta, falei, né, que Deus ia dar condições a ele sustentar ao João, e Deus mudou o salário do João para mais. Então são coisas, é, mas eu lembrei esses dias de que nessa época tão difícil da minha vida, de vez em quando faltava fralda para minha mãe. E eu, às vezes, tinha que pedir. E eu pedia, e era muito humilhante pedir, porque a gente fala que vai pagar, mas não tem condições financeiras de pagar, né? Aí acaba se tornando um crente caloteiro, e Deus não quer que nós venhamos a ser crente caloteiro. Isso foi uma coisa que Deus veio também tirar da minha vida. Porque eu falava: pô, me empresta aí, eu tô precisando comprar 2 fraldas para minha mãe. A pessoa me emprestava, né? Mas eu não conseguia pagar aquela pessoa, e às vezes eu ainda ia pedir de novo, e a pessoa às vezes até me dava, vinha, chegava lá em casa e falava: aqui, Márcia, para tu comprar uma fralda para tua mãe, né? Mas às vezes eu tinha que pedir, né? E eu tinha essa ilusão que, como muitas pessoas, que por essa pessoa ter dinheiro, por essa pessoa ser rica, ter condições financeiras, né? A pessoa talvez fosse um pouco mais generosa e olhasse para a minha situação. Mas naquela época, o que eu não conseguia ver é que eu tomava uma cerveja. O que eu não sabia era administrar o meu dinheiro. Às vezes, a gente está comprando coisas, quando Deus fala, porque gasta o teu dinheiro naquilo que não é pão, são brechas que nós abrimos na nossa vida, que acaba fazendo o dinheiro não fluir. Nós deixamos de receber as bênçãos de Deus porque não queremos obedecer. Deus queria que eu parasse de beber, né? E eu não queria. E quando faltava, eu ia bater na porta dos outros com a maior cara de pau, porque eu era cara de pau, irmão. Deus tem me libertado todos os dias e vai continuar libertando. E nessa época, eu lembro que a pessoa chegou uma vez e Deus querendo me livrar para fazer eu parar de pedir. Essa pessoa chegou lá em casa e começou a falar mal de um pastor. E eu estava vendo um filme, lembro até hoje, que é Prova de Fogo. E eu deixei de ver meu filme para a pessoa foi lá: posso ver tua mãe? Foi lá ver minha mãe. E eu parei de ver meu filme, fui lá conversar com a pessoa começou a falar mal de um pastor. Na hora eu senti um mal-estar. A pessoa tinha acabado de vir da igreja. E eu fui também, e daqui a pouco tava falando mal da mulher do pastor, daqui a pouco tava falando mal do outro pastor, e tinha um outro crente lá com a gente. Eu falei: caramba, cara, fica ligado. Aí a pessoa ficou mais nervosa, né, porque eu tentando alertar outro crente que aquilo ali não vinha da parte de Deus, né? E eu comecei a defender os pastores, e a pessoa ficou irritada. E nisso que a pessoa ficou irritada, quando eu sinto a presença de demônio, irmão, eu sinto uma vontade de vomitar e um enjoo, um mal-estar, um peso, e eu comecei a sentir aquilo. Aí eu só falei pro outro crente para ficar ligado, que estava lá também com a minha mãe, e eu voltei para a sala. Só que quando eu voltei para a sala,
Uma frase para Deus é uma oração, uma frase vindo do coração. Não adianta eu ficar horas e horas falando com Deus orações vazias, que não tem sentimento, né? Ritual. Deus não gosta dessa oração repetitiva. Não é que repetitiva, pode ser repetitiva, mas sincera. Aí é diferente. Eu todo dia falo a mesma coisa com Deus, mas eu falo do fundo do meu coração. Essa não é uma oração repetitiva, é uma oração sincera, né? E uma frase. Aí eu fui e falei com Deus, poxa, pessoa, antes de entrar, a pessoa tinha me dado R$ 100 que alguém botou na mão dela para ela me dar, né? E ela talvez se sentindo, né? E eu tinha pedido também uma coisa emprestada também para usar com a minha mãe, que o meu tinha quebrado. E estava ali. E eu olhei ali por coisa que eu peguei emprestado. E por R$ 100 eu falei, poxa Deus, eu não. A primeira coisa que eu falei, ou seja, Deus já estava me avisando que alguém ia acontecer. Eu falei, Deus, eu não tenho que ouvir isso. Mas ouvir o quê? Não era da conversa do quarto. Eu mesmo me estranhei eu falar, eu não tenho que ouvir isso. E eu levantei, no nervoso, parei de ver o filme, fui lavar uma loucinha que estava na pia. E eu falei assim para Deus, Deus, me tira da mão do homem. E quando a pessoa saiu do quarto, a pessoa passou falando baixinho. E eu vi nitidamente a presença do demônio. A pessoa falou assim, eu te ajudei muito. Eu já te ajudei muito. Falando baixinho, me olhando com olho de ódio. Foi saindo do quarto, bateu o meu portão e foi embora. E ali eu entendi que Deus não queria que eu fosse mais pedir a essa pessoa. Não vinha da parte de Deus pedir, me humilhar. E também não vinha da parte de Deus eu ficar ali implorando. E Deus queria, inclusive não vinha da parte de Deus, essa pessoa me ajudar. E para que eu parasse de pedir, eu precisava consertar a minha casa. E Deus começou a falar comigo sobre eu estar bebendo, gastando dinheiro de cerveja. E eu comecei a ver por onde, né? Não era pouco, irmão, não gastava meu dinheiro todo em cerveja, não, era pouquinho. Mas aquele pouquinho, o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Aquele pouquinho que eu gastava em cerveja era uma brecha para o diabo trabalhar em toda a minha vida financeira. Então eu fui junto, aconteceu mais outras coisas, né? Em outros vídeos eu falo que meu filho chegou bêbado, né? Então Deus vem atuando, mostrando em algumas situações para que eu fosse entender e dar de uma vez por toda parar de beber. Meu filho chegou bêbado com 14 anos e eu falei, vamos ver nos meus vídeos aí, irmão. Se inscreve no meu canal aí, que aí junta tudo, você entende tudo. E eu falei, meu filho, tu tá bêbado? Ele quer falar o quê? Tu bebe? Eu falei, mas eu só tomo uma cervejinha de vez em quando. E aí, nesse mistério todo, eu vi que Deus estava mandando parar de beber de uma vez por todas. E eu parei de beber. E Deus veio me abençoando. E dentro de uma vigília, Deus usou um profeta. Lembra a frase que eu falei na cozinha? Deus me tira da mão do homem? Veio um profeta, irmão. Cara, Sedex mesmo. Deus usou no profundo. E ele veio até mim e ele falou assim, veio me entregando tudo, tudo, tudo. Mas essa é a frase do testemunho de hoje. Uma das profecias era, Deus manda te dizer... Não, ele começou assim, mas aí ele falou assim, eu vejo um homem. E esse homem manda te dizer que ele trabalha 24 horas por dia para você comer da mão dele. Oi, ele saiu. Já volta. Saiu. Chegou um rapaz aqui, eu tô numa outra bênção, irmão. Mas essa eu vou falar mais tarde. Estou aqui em outra bênção. Essa eu vou falar mais tarde, irmão. É muita bênção financeira, Deus cuidando mesmo. E ele veio e falou assim, eu vejo um homem que trabalha 24 horas para você comer da mão dele. E, né, aí acabou a vigília, eu vim para casa, eu vim falando, poxa, não é um homem, porque como é que ia ser isso? É que ele quer mais que eu abra a mão, né, da pensão e tal, não é. Aí eu fui orar, né, aí perguntei, pô Deus, quem é essa pessoa? E orar, meu irmão, eu dormi 10 minutos, eu dormi 10 minutos e eu tive um sonho. Eu sonhei que vinha um homem todo de branco e o homem falava assim, sou eu, filha, sou eu. Ou seja, Deus estava trabalhando 24 horas por dia para eu comer da mão dele.
Ou seja, tudo que vem na nossa mão não vem da parte do homem, vem da parte de Deus. Entregar o teu caminho ao Senhor, aceitar Jesus como Salvador é uma coisa muito extensa. Tem gente que pensa que é só morar no céu, mas tem gente que pensa que é só bênção na terra. Então tem que ter uma balança. É viver o Deuteronômio 28, bênçãos aqui na terra, mas é também, no final dessa vida, alcançar as bênçãos do céu. Então, Deus providenciou o aniversário de 15 anos da minha filha. Eu não tinha R$ 1, Deus me mostrou em sonho o aniversário de 15 anos da minha filha. E eu falei com Deus. Quando faltava 3 dias, eu falei, Deus, da minha filha Esther, eu falei, Deus, e agora? O que eu vou fazer, tal? O Senhor me mostrou tal. Quando, já no desespero, aí a minha cunhada Simone veio e acabou falando, né? Estava tentando. E eu descobri que ela e o meu irmão Silvio, que são pobres, né? Estavam fazendo a festa de 15 anos todinha, irmão. Eu não tive participação, porque eu não tinha dinheiro. Estavam fazendo do vestido, do bolo, a festa foi linda, fizeram lá na nossa antiga igreja, do pastor Maurício, antigamente era uma laje, foi feita lá em cima, teve reteté na festa, teve gente marchando, falando em língua, teve entrega de profecia, bênção pura, a festa de Deus é assim, o primeiro convidado é Deus. E faltando 3 dias, minha cunhada, eu achando que não ia acontecer, e eu falei, poxa Deus, Tu me mostrou a festa toda, tu me mostrou ela vestida. E eu ainda comentei com o Silvio, meu irmão. Falei, poxa, só o vestido que foi diferente, que eu a vi com um vestido mais longo e branco. Aí ele foi e falou, pô, Márcia, dei mole. Ela gostou de um vestido branco e longo. E eu gostei de um rosa curto, vigia crente. E acabei convencendo ela, né? E minha cunhada foi e falou, poxa, como eu sabia que era um sonho teu fazer a festa de 15 anos da Stephanie, eu queria que fosse uma surpresa para você e para ela. Ou seja, eu sem dinheiro nenhum, Deus me mostrou e usou outra pessoa. E é assim que Deus faz, sem precisar pedir. Só entregar a tua vida ao Senhor, amém? Coloca isso aí no teu coração. É mais do que viver nessa terra, é morar no céu. Mas Deus tem muita coisa nessa terra ainda na nossa vida, amém?